Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Hoje na nossa reflexão matinal, nós vamos comentar um pouco sobre o rei Uzias. Lembrando que Isaías, no capítulo 5, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, os olhos dele viram o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler aqui uma passagem bíblica com vocês, para a gente poder traçar uma linha de raciocínio, tá bom? Falando sobre Uzias. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabne e o de Asdod, edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a terra do Egito, porque tinha se tornado extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado. Tanto nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Também tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, Mazéias, o oficial sob direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças e capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Bom, é interessante falar que essa é uma descrição do rei Uzias. Segundo a história bíblica, depois de Davi, Uzias foi o que mais conquistou coisas em Jerusalém, mais venceu guerras. Aqui há uma descrição, esse relato está em 2 Crônicas 26, do 6 ao 15. Então é um relato de um homem que foi muito entendido da arte da guerra. E a palavra diz que faz um marco, quando Isaías fala assim: no ano da morte do rei Uzias, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E o que representa Uzias? Vamos ver uma coisa muito interessante aqui. Diz assim, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, a palavra de Deus fala também em 2 Crônicas 4 e 5, ele fez o que era reto perante ao Senhor, segundo o que tudo fizera Amazias, o seu pai. Propôs-lhes a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor fez prosperar. O que esses dois textos querem nos dizer? Que enquanto o rei Uzias buscou ao Senhor, ele prosperou e o Senhor o fez forte. Só que para essa ênfase estar na Bíblia, significa que em algum momento o rei Uzias deixou de buscar o Senhor. E aí que eu entro numa história e numa reflexão com você. Uzias representa tudo o que há de orgulhoso e altivo que um ser humano conquista às custas de Deus. Então, por exemplo, quando você busca a Deus por um milagre, por uma capacitação profissional, por uma restauração familiar, para qualquer coisa que diz respeito somente a você, e isso se torna algo orgulhoso na sua vida, que não faz buscar mais a Deus, isso se torna um Uzias na sua vida. Por que a Bíblia menciona que Isaías só viu o Senhor dos Exércitos, que seria Jesus Cristo, na morte do rei Uzias? Foi quando morreu o mais orgulhoso símbolo de altivez que havia no reino. E pelos escritos de Isaías, de Crônicas, é possível entender que Uzias era um homem admirado por Isaías. Então, quando a Bíblia menciona que na morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor, ela deixa um recado para nós. Quais são os Uzias das nossas vidas? Será que o nosso trabalho é o nosso Uzias? Será que você é orgulhoso e altivo no seu trabalho? Será que o seu ministério é o seu Uzias? Será que o seu próprio orgulho é o seu Uzias? Porque você se orgulha de ser uma pessoa bem capacitada, bem eloquente, conhecedora das coisas, conhecedora da Bíblia, ou boa em alguma arte, boa em algum segmento da sociedade. Será que isso é o seu Uzias?
Será que tudo isso que você conquistou, muitas vezes abençoada por Deus, tem tirado você da presença do Senhor? Porque a palavra é bem clara, Deus ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo. Então pense bem, qual é o Uzias da sua vida hoje? O que tem te impedido de ver verdadeiramente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? O Senhor dos Exércitos. Porque nós só iremos ver o Senhor em sua glória, majestade, assentado no seu trono, quando os nossos orgulhos forem colocados debaixo da mão poderosa de Deus, quando eles forem mortos, e não é de um dia para outro. Claro, a visão de Isaías não é para todos, figuramente falando, né? Ponto a ponto, todos nós vamos ver o Senhor dos Exércitos, não. Mas para que nós possamos contemplar a glória e o poder de Deus em nossas vidas, é necessário que o orgulho morra, é necessário que o Uzias morra. Então fica aí uma reflexão para vocês. Quem é o Uzias de vocês? É o seu conhecimento da lei, da Bíblia? É a sua forma de falar? É a sua eloquência? É a sua sabedoria humana? É a sua forma de agir? A sua capacidade de aguentar dores, de aguentar ofensas? Ou de não se deixar abater pelas condições e adversidades do mundo? O que é que tem se levantado na sua vida como Uzias? Pense nisso e ore. Estude Isaías e leia novamente esses capítulos e versículos de 2 Crônicas. Reflita sobre Uzias. Quem sabe você não esteja procurando um caminho para se deparar com o maior gigante da sua vida, que é o orgulho. Deus abençoe. A paz.